Salve e muitas vivas. Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, 27 de novembro, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Câncer, instituído no ano de 1988 pelo Ministério da Saúde. A data visa alertar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também de hábitos saudáveis para reduzir o risco de desenvolver a doença. Gente, uma das obras que integram a revitalização da Orla de Matinhos no litoral do Paraná apresentou problemas de execução e terá que passar por readequações. Parte de uma das bases da passarela metálica de 60 metros instalada sobre o Rio Matinhos deformou. E a finalização da estrutura teve de ser interrompida, isso momentaneamente, de acordo com o Instituto Água e Terra, o IAT, que fiscaliza essa obra. O local está isolado e não oferece risco à população. Ao te apresentar essa notícia, preciso fazer muitas indagações para que todos possam saber. Sempre que aparece um problema em obras do governo, logicamente eles são rápidos em informar soluções. Esta é uma pequena obra para uma passarela de um rio de Matinhos. É importante destacar o desleixo do órgão público que tem a responsabilidade pela obra. Informo que isso só acontece porque quem deveria zelar pela obra foi incompetente. Também preciso e devo dizer aqui aos senhores que a revitalização da Orla de Matinhos é fundamental para a cidade. Preciso enaltecer isso, pois a revitalização da Orla de Matinhos é fundamental para a cidade. Agora, senhoras e senhores, vou dizer aqui que obras em Matinhos devem obrigatoriamente fazer o bem para as pessoas que vivem e, logicamente, em segundo lugar, repito, logicamente, em segundo lugar, para atender quem visita também a cidade. Esse fato do mau serviço público também me dá a oportunidade de dizer assim: quando da revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi feita, e ainda, agora eu me dirijo ao governador, ainda, senhor governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ela não terminou. Lá, quando essa obra teve seu início, e levou 5 anos, ninguém foi conversar com os moradores da JK e muito menos com os empresários. Lá, o DR, responsável pela obra, deixou casas e comércios soterrados, galerias de águas insuficientes para esgotar as águas da chuva. Destaco aqui a falta de respeito para aqueles que vivem na cidade. Lá não teve vereador, lá não existiu prefeito, lá não existiu secretários, lá nem o seu secretário da cidade procurou saber ou soube o que estava acontecendo com a cidade. Eu sei que um morador e comerciante da cidade um dia falou com o governador: ó, governador, final de semana nós estamos aqui, os caras estão bloqueando aqui, não dão estrutura, não dão condições do comércio sobreviver. E eu sei que o governador atendeu um comerciante de Matinhos. Então, gente boa do nosso Paraná, eu não vi nada lá de convocação, conversa com os moradores e também com os comerciantes. Lá foram todos obrigados a aceitar, foi realizada uma imposição das autoridades. Lá o DR e seus engenheiros eram os donos da verdade. E para finalizar esta informação, eu digo que o fundamental é saber que a autoridade que se diz pública
precisa obrigatoriamente saber os seus deveres, as suas obrigações. Vocês precisam saber que as cidades foram criadas exclusivamente para as pessoas, isso em primeiro lugar. Respeitar quem vive nela e trabalha nela. Não pode jamais, em qualquer cidade desse Brasil, dar privilégio aos especuladores imobiliários. Isso é importante, logicamente. Mas, em primeiro lugar, é fundamental o respeito com as pessoas, pois elas que fazem a cidade. Então, eu gosto e acredito que vocês também possam gostar. Respeito é mercadoria de troca. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,62% em novembro deste ano, portanto, acima de 0,54% do mês anterior e de 0,33% de novembro do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15 acumula taxas de 4,35% no ano e de 4,77% em 12 meses. 8 dos 9 grupos de despesas analisadas pelo IBGE tiveram inflação na prévia de novembro, com destaque para os alimentos e bebidas, cuja alta de preço atingiu 1,34% no período. Entre os produtos alimentícios com maiores aumentos de preço na prévia de novembro, destacam-se o óleo de soja, 8,38%, o tomate, 8,15%, e as carnes, 7,54%. Outro grupo, esse grupo é interessante, outro grupo de despesas com inflação importante foi transportes, 0,82% no mês anterior, e essa classe de despesas havia tido deflação, queda de preços de 0,33%. O aumento de preços da prévia de novembro foi puxado, sabe por quem? Por itens como passagens aéreas, 22,56%, ônibus urbanos, 1,34%, gás veicular, 1,06% e gasolina, 0,07%. Esses itens são controlados pelo governo federal. Você que, logicamente, fez o L, consegue explicar e aceitar essa situação. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, anunciaram o repasse de 52 milhões de reais para organizações da sociedade civil paranaense com recursos oriundos de emendas parlamentares. Esse tipo de repasse ao terceiro setor
é inédito no Estado e envolveu cerca de 700 emendas dos 54 deputados estaduais do Paraná. A intermediação com as entidades, que incluem hospitais filantrópicos, instituições de atendimento a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, entre outras, foi feita pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Cada uma delas recebeu R$25 mil a R$100 mil para a aquisição de bens móveis para estruturar suas ações. O Ministério da Agricultura e Pecuária se manifestou sobre o pedido de desculpas do grupo Carrefour, pois a declaração do CEO da empresa, o Alexandre Bonparté, questionando a qualidade da carne latino-americana. Pedido de desculpas foi feito na última terça-feira, portanto ontem. O Carrefour divulgou um pedido de desculpas por conta da declaração do CEO. A carta foi endereçada ao ministro Carlos Fávaro. O grupo justificou a decisão de Bombardier, dizendo que o objetivo é assegurar aos agricultores franceses a perenidade do apoio da empresa e também das suas compras locais, mas que seguirão comprando dos produtores brasileiros. Boicotaram a venda de carne para o Carrefour e também a todas as instituições que estão no Brasil e são do grupo Carrefour. Os frigoríficos brasileiros deixaram de vender a carne e aí doeu, né? E quando dói, machuca. E quando machuca, precisa do tratamento. Então é assim que se faz. Abre a boca mal aberta, tem que fechar a boca e arrumar definitivamente. Entenderam, senhores franceses? O governador Carlos Massa Ratinho Júnior encaminhou para a Assembleia Legislativa do Paraná um ofício no qual formaliza a indicação de Rubens Bueno para o mandato de 4 anos como diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR. O ex-deputado federal deve passar por sabatina na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação em data a ser definida. Caso seja aprovado, Bueno irá substituir Reynold Stefanes, cujo mandato teve início em outubro de 2020 e se encerra em outubro de 2024. Nesse período, a entidade foi destaque na regularização de serviços públicos no país, sendo apontada, inclusive, como a melhor agência reguladora estadual do país, e segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. Durante o mandato de Stefanes, a AGEPAR também recebeu em 2023 o selo Ouro de Boas Práticas Regulatórias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Se você agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa: haverá na Terra um canalha menos. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Mercado das Pulgas da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história.
O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o mercado das pulgas, a arte para o encantamento de pessoas. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, manifestou-se com firmeza sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Disse ela: o indiciamento de Jair Bolsonaro e sua quadrilha instalada no Planalto abre o caminho para que todos venham a pagar na justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia, tentar fraudar eleições, assassinar autoridades e instalar uma ditadura. Prisão é o que merecem sem anistia, declarou. Vou deixar uma pergunta para quem puder responder. Se Bolsonaro for considerado inelegível, quem terá coragem de concorrer à presidência da República se a Michele Bolsonaro for candidata? Detalhe: os experts, aqueles que vivem mamando nas tetas do governo, já estão com dor de barriga. Notícia do Paraná. Os vereadores Dalton Borba e Marcos Vieira apresentaram um projeto de lei na Câmara de Curitiba para obrigar a administração de Rafael Greca na Prefeitura de Curitiba divulgue os contratos de aluguéis no site através de um botão para fácil acesso. Hoje é uma loteria de tantos rodeios para se chegar na informação desejada. A proposta é para adicionar um artigo na Lei Complementar 101/2017, colocando um dispositivo para acesso da população aos contratos de aluguéis firmados pela Prefeitura de todas as administrações. A população negra é ainda a mais impactada no mercado de trabalho atual, com o desemprego atingindo principalmente as mulheres negras. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais do segundo trimestre de 2024 do Ministério do Trabalho e Emprego, elas têm o dobro de desemprego dos homens não negros. Eram 7,5 milhões de pessoas desocupadas neste período, representando uma taxa de desemprego média de 6,9%. Entre os homens não negros, esse percentual está abaixo da média, com 4,6%, enquanto para as mulheres negras é de 10,1%. As mulheres negras estão concentradas nas ocupações na base da pirâmide, principalmente em serviços domésticos, de limpeza, serviços de alimentação. Elas ainda ocupam as vagas que pagam menos de remuneração salarial, disse a subsecretária de Estatística e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagner. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Convivência urbana, esse é o nosso objetivo. E esse registro é fundamental. Eu falo com quem? André César Sanches Bueno. André, por que você gosta da polícia, André? Eu fui aluno do Colégio da Polícia Militar, dos meus 15 aos 17 anos, e mesmo antes de ser aluno, meu pai me ensinou a importância da polícia dentro da sociedade,
Existem os dois lados. Existe o lado de lá e o lado de cá. O lado de quem defende a ordem, e eu, obviamente, fico do lado de cá, né? É isso. E hoje o André veio fazer uma visita. Isso, eu estava próximo, né? E nunca tinha visitado aqui a unidade. E tive a honra de cumprimentar os amigos ali, né? Foi uma satisfação imensa. Então o que vale na vida é o reconhecimento. Quando o cidadão tem, na sua ação em qualquer meio de trabalho, tem reconhecimento por profissão, por certo, o registro hoje vale a pena. Com certeza, com certeza. Eu acredito, né? Meu pai sempre me explicava isso, minha mãe também. Em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer área, né? Existem qualidades, existem fragilidades, né? E naturalmente a corporação ela não está isenta disso, né? Dentro da própria polícia existem pontos fracos, pessoas que não levam a sério o fardamento, mas eu tenho convicção, por tudo que eu vi na minha vida e pelos meus amigos lá do Colégio da Polícia, que a maioria da força carrega a honra, carrega a honestidade, carrega a seriedade. Enquanto nós dormimos, eles estão nas ruas, servindo e protegendo, né? Servir e proteger, né? Então é uma honra poder estar aqui do lado desse brasão, que eu tanto tenho respeito e admiração. Hoje, o cidadão precisa ser mais participativo. E essa participação, por certo, ela se reverte em cidadania. A cidadania sendo registrada aqui, irmão? Com muita alegria, com muita alegria. A nossa sociedade, infelizmente, ela tem invertido muitos valores, né? Quando alguém está fazendo uma bagunça muito grande, a polícia chega e usa de força, muitas pessoas reclamam da corporação. Só que se esquecem de quem provocou o problema, né? E eu, ao contrário, eu aplaudo a Polícia Militar, eu acho que ela tem que chegar chegando, como eu explico para a minha filha, de 8 aninhos, tem que chegar firme, servir e proteger. Um abraço ao nosso amigo Johnny, um abraço a todos que estão conosco nesse momento. Entre os meses de janeiro e outubro, os portos de Paranaguá e Antonina movimentaram 57.633.026 toneladas em mercadorias, representando um crescimento de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de 53.360.117 toneladas. Estamos continuamente aperfeiçoando nossa estrutura, investindo em expansão de nossas capacidades e também na administração. O resultado disso é o crescimento constante da produtividade atualmente, pois somos os portos com a melhor gestão portuária do país e trabalhamos duro para manter o alto nível de qualidade exigido pelo mercado. A afirmação é do diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. O commodity com maior volume no período foi a soja, com 12.851.300 toneladas exportadas em 2024, valor 4% maior que no mesmo período de 2023, 12.441.832 toneladas. A soja, em grãos, é utilizado como matéria-prima para indústrias de diversos segmentos, que vão desde alimentício até os setores de cosméticos e também de plásticos. Os profissionais em que os brasileiros mais confiam. De acordo com as pesquisas do IPSOS Global Index 2024, a pesquisa publicada agora em novembro trouxe as percepções de confiança em 32 países ao redor do mundo. Os médicos aparecem como os profissionais mais confiáveis, com 58% dos entrevistados, classificando a categoria como digna de confiança. Em segundo, aparecem cientistas, com 56%. Os professores ficam em terceiro lugar, com 54%. Portanto, na terceira posição estão os professores, também super, hiper, hexa importante. Chegando agora, José Domingos com o futebol, a alegria do povo. Um abraço, Johnny. Um abraço a todos.
O Atlético Paranaense está numa semana de preparativos, visando o seu jogo decisivo contra o Fluminense. Por que decisivo? Porque o Atlético Paranaense, vencendo ao tricolor carioca aqui em Curitiba, terá sacramentada a sua permanência na elite do futebol brasileiro. Dizem que, além desta vitória, precisa de mais um ponto. Não acredito nisso. Acho que ganhando do Fluminense, o Atlético sela a sua condição de integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba Futebol Clube. Coritiba Futebol Clube vive nesta quarta-feira momentos decisivos. Razão desses momentos decisivos é que está programada uma reunião do Conselho Deliberativo do Coritiba e os comentários são inúmeros. Vamos tirar a SAF, vamos derrubar a SAF, vamos mudar tudo. Sempre que surge uma reunião de conselho, os comentários são inúmeros e surgem salvadores da pátria que resolvem tudo e chega na hora da reunião do conselho, ficam quietinhos, calados, não dizem absolutamente nada e aceitam as colocações apresentadas. Estejam certos, a SAF vai permanecer no Curitiba. Vai permanecer. Esta SAF, ela resolveu todos os assuntos financeiros do Curitiba. Curitiba está com as suas contas estritamente em dia. O Curitiba está organizado administrativamente. Agora, o Curitiba tem que abrir o caminho para se projetar em termos de futebol. Tem que ocorrer uma mudança radical em todos os sentidos. Se fala do Mozart como novo técnico, se fala de jogadores a serem contratados, e tem que ser contratados mesmo. E muitos têm que ser contratados. Praticamente tem que ser feito um novo elenco, porque o que aí está é muito fraco. Não está mais aí, vários já foram embora e outros irão embora. O fato é que a reforma de elenco no Curitiba tem que ser total e restrita. E dizem que isto vai acontecer. Assim esperamos, porque o Curitiba, há alguns anos, não dá uma resposta positiva à sua imensa e vibrante torcida. Muito grato, até a outra. Notícia que faz bem. Médicos de Kiev intercederam rápido e com uma cirurgia inovadora salvaram a vida de um recém-nascido cardíaco com condições incompatíveis com a vida. Detalhe, foi a primeira cirurgia realizada deste tipo no mundo, ainda no útero da mãe. O bebê foi diagnosticado com transposição dos grandes vasos no coração. A equipe responsável no Centro Médico, Científico e Prático de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do Ministério da Ucrânia se preparou para que, assim que o pequeno nascesse, fosse feita a cirurgia. O objetivo era garantir toda a segurança da criança. Os profissionais de saúde criaram um ambiente que imitava as condições de útero para a recepção inicial do bebê. Todas as instalações do centro foram adaptadas para permitir que a operação fosse realizada sem demora e o pequeno está se recuperando. Parabéns! Vivas! Vivas a ciência! O mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas principalmente por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Encerramos aqui o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.